Dando continuidade então na nossa aula, agora a gente passa ao estudo do direito processual civil. Para você que está chegando agora, de repente tem interesse só na matéria de processo civil, renovo os meus cumprimentos e me apresento de novo. Meu nome é João Pedro, eu sou juiz no estado de São Paulo e a partir de agora vou te acompanhar nesse estudo de revisão para sua prova na Defensoria Pública do Amazonas, com foco naqueles temas que costumam ser mais cobrados em processo civil. Optei aqui por realizar uma abordagem transversal, tá? Analisando vários tópicos, vários capítulos do Código de Processo Civil e pincelando aqueles artigos ou entendimentos que possuam uma maior chance de cair na sua prova. Então a gente vai analisar competência, gratuidade de justiça, vai analisar alguns dispositivos afetos à atuação institucional da defensoria e vai analisar também, por fim, as ações de família e os procedimentos, então, de execução e cumprimento da obrigação alimentar, que também são dos procedimentos os mais cobrados aí na prova de defensor público. É muito esperado pelo menos uma, duas questões que envolvam processo civil e família. Tudo bem? Então aqui brevemente, só para apresentar o panorama da matéria de competência, aqui a gente tem um esqueletinho de como que a matéria é tratada dentro do Código de Processo Civil, iniciando pelas disposições gerais, modificações de competência e questões relativas à incompetência. Pessoal, é evidente que nós não temos como tratar de todos os artigos relativos à competência, então eu optei por chamar a sua atenção para aqueles artigos que possuem uma maior chance de cair na sua prova. E aqui já de início eu destaco o parágrafo 5º do artigo 63, que ele traz essa possibilidade de declaração de ofício da incompetência nos casos de ajuizamento de ação em juízo aleatório. E por que eu acho que esse artigo possui uma grande chance de cobrança na sua prova? Em primeiro lugar, porque é uma modificação recente do Código de Processo Civil, tá? Ele foi incluído em junho de 2024, justamente visando aí dar uma resposta, auxiliar no combate à litigância predatória, que é um problema aí que os tribunais vêm enfrentando. Então, a gente sabe, né, vocês devem se lembrar, quando a gente estuda a competência absoluta, estuda a competência relativa, lembrando que a competência absoluta é aquela que diz respeito à matéria, pessoa e função, e a competência relativa é aquela que diz respeito ao valor da causa ou ao território, tá? Inclusive o mnemônico para lembrar é que a competência absoluta é MPF, né? Matéria, pessoa e função é relativa a VT, valor da causa e território. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como vocês se lembram, a competência territorial, ela de regra não pode ser declarada de ofício, como pode a competência absoluta. Apesar disso, a gente tem aqui ao menos duas exceções, duas em que ao juiz é permitido a declaração de ofício de uma incompetência territorial, portanto relativa. O primeiro está aqui no parágrafo 5º, é a novidade que a gente apresenta do juízo aleatório, e o segundo já é um velho conhecido aí de vocês, que é o parágrafo 3º, que é a eleição de foro abusivo. Então, as partes é lícito convencionar qual vai ser o foro competente para julgamento da sua causa, mas desde que não haja um abuso, por exemplo, de uma parte aí que esteja em uma relação assimétrica e a parte que esteja nessa posição de maior poder ela submeta a parte vulnerável à sua vontade, e dessa forma utilize a eleição de foro como um mecanismo para dificultar a defesa do vulnerável em juízo. Esse é um caso em que o juiz ele pode declarar a incompetência territorial, portanto relativa, de ofício. Então a gente já sabe que tem duas hipóteses, pelo menos, que o juiz ele pode declarar a incompetência territorial de ofício. Mas qual é a regra da fixação da competência territorial? Como eu sei qual é o juízo competente para julgamento de uma causa? Por exemplo, o juiz ele declara a incompetência territorial e ele remete os autos para onde? Aqui, o artigo 63, parágrafo 3º, já nos dá a dica do que é a regra geral,
quando ele afirma que a remessa se fará ao foro de domicílio do réu. Como a gente pode ver, o artigo 46 do Código de Processo Civil, ele traz a regra geral, segundo a qual o foro competente para julgamento de uma causa é o domicílio do réu. É isso que vai aparecer na sua prova? Não, provavelmente não é isso. Seu examinador, ele vai tentar lhe confundir. Ele vai apresentar o artigo 46, ele vai fazer a seguinte afirmação: é competente o foro do domicílio do réu para julgamento das ações relativas a direito real sobre bens móveis. Por quê? Porque ele está tentando te confundir com o foro competente para julgamento dos direitos reais sobre bens imóveis, que, como vocês devem lembrar, quando nós tratamos de direito real e imobiliário, o foro competente não é o foro de domicílio do réu, mas o foro de situação da coisa. Então essa é uma pegadinha muito comum de ser aí aplicada pelo seu examinador, mas você participou aí do nosso aulão de revisão, você não vai cair nessa pegadinha, tá? Artigo 47 do CPC, o seu parágrafo 1º, prevê que, em que pese o direito real imobiliário realmente o foro de situação da coisa, seja regra, a possibilidade do autor optar pelo foro do domicílio do réu ou inclusive pelo foro de eleição, salvo naquelas hipóteses ali específicas que trata de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras ou anunciação de obra nova. Então, atenção, apesar de nós termos aqui uma competência territorial e, portanto, relativa, o artigo 47, em seu parágrafo 1º, ele prevê algumas hipóteses em que não há a possibilidade do réu optar por outro foro que não seja o foro de situação da coisa. Então a gente tem uma espécie aqui de competência territorial que não pode ser modificada. E não é só aqui no artigo 47, parágrafo 1º não, tá? O que costuma ser mais cobrado é o artigo 47, parágrafo 2º, que apesar de não tratar do direito real imobiliário, ele trata de um tema correlato, que é justamente a ação possessória imobiliária, que também a competência é do foro de situação da coisa, contudo a competência é absoluta. Então aqui a gente tem um caso de competência territorial absoluta. Lá atrás a gente viu duas hipóteses em que a competência territorial relativa pode ser reconhecida de ofício, e aqui a gente viu uma hipótese em que a competência territorial ela não pode ser modificada, ela é uma competência, portanto, absoluta e não relativa. São exceções aí relevantes e que o seu examinador ele pode usar para te confundir. Para a gente, então, dar seguimento aqui no estudo das regras de competência territorial, eu gostaria de destacar um outro dispositivo que também costuma ser bem cobrado pelo examinador, que é a situação da vítima de violência doméstica naquelas ações familiares, que, como eu já disse, a gente vai estudar lá mais para o final, é um tema de predileção do examinador no âmbito do processo civil. O artigo 53 do CPC, ele prevê uma certa ordem aí no ajuizamento da demanda, definindo qual é o foro competente para julgamento dessas ações. Então ali a gente tem o guardião do filho incapaz, se não houver o último domicílio do casal, e se não houver o domicílio do réu. Então a gente vê que há uma ordem sequencial entre os itens A, B e C do artigo 53 do CPC. Acontece que o legislador ele incluiu o item D, que trata justamente do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar. Pessoal, aqui o entendimento doutrinário dominante é de que não há uma ordem de preferência entre o A, B e o C ou o D, tá bom? Então, se houver uma vítima de violência doméstica, pelo critério da especialidade, ainda que o guardião legal do menor de repente seja o outro parente, seja o pai, aqui o domicílio se fixará ou foro competente para julgamento daquela será fixado de acordo com o domicílio da vítima. Em relação aos itens A, B e C, claro, há uma ordem preferencial, porque os próprios itens, na verdade, prevêem essa ordem, né? O item B, por exemplo, faz uma referência expressa ao item A, o item C faz uma referência expressa ao item B, mas não existe essa ordem preferencial em relação ao item D. Se o seu enunciado, ali no meio da sua prova, deixar claro que há uma situação de violência doméstica, perguntar qual é o juízo competente, você já sabe, aplica aí a linha D
domicílio da vítima, tá bem? Em relação à competência territorial, eu acredito que esses são os artigos mais relevantes para a gente levar para a nossa prova, mas eu quero trazer aqui alguns julgados que também podem aparecer na sua prova em relação à matéria de competência. Aqui, então, trazendo um julgado já do STJ relativo a ofensas proferidas em rede social. Como a gente sabe, a regra é que o foro competente para julgamento das ações é o foro de domicílio do réu. Aqui, o STJ possui um entendimento diferente, que, em razão da ampla divulgação do ato ilícito e da dificuldade, muitas vezes até, de identificar o domicílio do réu, às vezes você precisa buscar os dados cadastrais, inclusive para fazer uma busca dos dados cadastrais, às vezes você já precisa antes ajuizar uma ação para conseguir fazer eventualmente uma requisição desses dados. Então, nesse caso, o STJ entende que o foro competente é o foro de domicílio da vítima, tá bem? E outra questão aqui, jurisprudencial relevante, é o que diz aqui o STF na DI 5.492, porque aqui em 2023 o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu uma inconstitucionalidade no Código de Processo Civil referente àquelas demandas, execuções fiscais ou que envolvam entes subnacionais e também naqueles casos em que há o ajuizamento de uma ação contra o Estado ou contra o Distrito Federal, tá? Essas regras, elas se encontram no artigo 46 e no artigo 52, e o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação conforme a Constituição para esses dispositivos que estão aí na tela, tá bom? Então, apesar do que diz o parágrafo 5º do artigo 46 e o parágrafo único do artigo 52, o Supremo entende que a leitura deve ser feita de uma maneira diferente. Então, em relação à execução fiscal, a aplicação desse dispositivo ela fica limitada ao âmbito do território do próprio ente subnacional. Então, por exemplo, imagina que você reside no município A, está sendo cobrado de um débito de IPTU, por exemplo. E essa pessoa ela se muda, digamos, para outro estado, do outro lado do país, mora em outra cidade. Como que nós podemos exigir das procuradorias municipais, especialmente naqueles municípios pequenos, que tenham, então, essa atuação a nível nacional na cobrança das suas execuções fiscais? Então, o Supremo entendeu que não seria razoável se exigir do Estado, né, dos entes subnacionais, que possuíssem essa atuação tão ampla quanto aquela que o Código de Processo Civil atribuiu a eles. O objetivo, claro, do Código foi facilitar a defesa do jurisdicionado, né, do contribuinte, mas não pensou tanto na parte da administração pública. Aqui o Supremo Tribunal Federal, balanceando os interesses, entendeu pelo reconhecimento da interpretação conforme a Constituição. E também o artigo 52, no seu parágrafo único, o Supremo entende que deve ser restringido ao foro do domicílio do autor, desde que a comarca também esteja inserida nos limites territoriais aí do Estado membro do Distrito Federal. Então, a Procuradoria Estadual também não precisa litigar fora dos limites do Estado, porque da mesma maneira que o município não possui muitas vezes a Procuradoria fora do município, o Estado não vai possuir Procuradoria fora do Estado. Tá bem? Então isso gera um ônus aí excessivo para o Estado, que, claro, se reflete, em última análise, no bolso do próprio contribuinte, que teria que arcar com o pagamento aí desses tributos relativos à atuação da própria Procuradoria. Tá bem, pessoal? Então, encerrada essa parte aí quanto à competência, vamos passar agora ao estudo da gratuidade de justiça. Em relação à gratuidade, eu gosto sempre de começar já trazendo o entendimento doutrinário de Fred Didier Júnior, no sentido de que a gratuidade de justiça ela não configura uma isenção. Tá? Ela configura, na verdade, uma dispensa do adiantamento da despesa. Se na sua questão o examinador colocar uma alternativa dizendo que é isenção, você já sabe que ela está errada. O que se garante à parte é a dispensa do adiantamento, mas no final, se ela for sucumbente, ela vai ser condenada sim às custas processuais, ainda que essas custas venham a ser suspensas, como a gente sabe. Tá bem? Aqui o artigo 98 já traz
a alma aí da nossa matéria, no sentido de que a pessoa natural ou inclusive jurídica, brasileira ou estrangeira, tem jus à gratuidade, sendo que o único critério que deve ser analisado pelo juiz é o critério da insuficiência de recursos. É um requisito aí que vem previsto na própria Constituição, no seu artigo 5º, inciso 74. Tá? Então não há nenhum critério objetivo, fixação de salários mínimos ou, digamos, um patamar aí a partir do qual a gratuidade vai ser definida. Ela deve ser analisada caso a caso e sempre que a ausência da concessão de gratuidade puder gerar um entrave ao acesso da justiça decorrente da insuficiência de recursos, é caso de concessão da gratuidade, tá bem? Aqui, entendimento então do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o benefício é individual, é personalíssimo. No caso, por exemplo, de uma criança que necessita ajuizar uma ação de alimentos, se analisa as capacidades da criança e não dos genitores, tá? Isso aqui o STJ deixa muito claro. E esse é um entendimento que, na verdade, ele possui uma mão dupla, porque da mesma maneira que não é possível presumir a suficiência de recursos do representado em decorrência da situação financeira do representante, também não é possível entender ou estender o benefício da gratuidade àquele que não preencha os pressupostos legais para sua concessão. Tá? Então, você não poderia, por exemplo, estender os benefícios da gratuidade que foram concedidos ao representado para o representante. E como que a gente verifica essa tal da insuficiência de recursos, né? O Código de Processo Civil, ele facilita um pouco o nosso estudo sobre essa matéria, na medida em que, em relação à pessoa natural, ele adota a teoria presumicionista. Então, presume-se verdadeira a simples alegação da pessoa física, então, para arcar com a sua insuficiência para arcar com os ônus sucumbenciais, com as custas processuais. Quanto à pessoa jurídica, por outro lado, ela deve sempre comprovar a insuficiência. Aqui também não há nada de novo. Na verdade, o Código de Processo Civil, ele apenas solidifica, cristaliza um entendimento que já era adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive simulado, súmula 481 do STJ, desde meados de 2012, tá? E a pergunta que fica, como a gente viu, o único critério é da insuficiência de recursos. Seria possível a fixação de um critério objetivo por parte do magistrado? Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não. Em 2024, decidiu o STJ que não é possível, por exemplo, a utilização de um critério de enquadramento na faixa de isenção de imposto de renda para analisar se uma pessoa ela possui direito à gratuidade ou não. A análise deve ser feita caso a caso. E como a gente viu, apesar da teoria ser presumicionista em relação à pessoa física, isso não significa que, em relação à pessoa natural, isso não significa que em todo e qualquer caso a pessoa natural vai fazer jus à gratuidade, porque muitas vezes dentro do próprio processo, ou às vezes de acordo com o próprio direito material que está sendo alegado, há certos signos exteriores que demonstram a capacidade econômico-financeira da pessoa natural. Então, nesses casos, como que a gente pode fazer essa análise? A análise ela é sempre feita de uma maneira subjetiva, segundo o Superior Tribunal de Justiça, tá? Atualmente, inclusive, essa questão ela se encontra afetada num tema repetitivo, tema 1178, que discute lá no STJ se é legítimo ou não a adoção de critérios objetivos por parte do magistrado para aferição dessa hipossuficiência aí da parte. Mas em decorrência aí do próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça, a gente já imagina que o entendimento vai ser mantido no sentido de não haver essa possibilidade de fixação a priori de um critério objetivo, por exemplo, de fixação aí de 3 salários mínimos, 2 salários mínimos para deferimento da gratuidade de justiça, tá bem? Prosseguindo então com o estudo da jurisprudência de gratuidade e justiça, entes despersonalizados também podem fazer jus, tá, pessoal? A gratuidade, esse julgado ele é antigo, mas ele é muito relevante, ele vem sendo aplicado até hoje pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o próprio condomínio, ainda que ele não possua personalidade jurídica, ele possui uma personalidade judiciária, ele pode vir a juízo defender os seus direitos e por isso mesmo, para garantir esse acesso à justiça, que deve ser uma garantia não apenas formal, é possível então a concessão da gratuidade de justiça, inclusive para quem não é pessoa. Olha só que interessante. Aqui trago também a situação do MEI, tá? Porque o MEI, como a gente sabe,
apesar de ele possuir um registro junto ao CNPJ, esse registro ele possui fins meramente fiscais. O microempresário individual ele é justamente um empresário, uma pessoa física, uma pessoa natural. E como tal, aplica-se a ele a teoria presumicionista. Aqui o STJ nada mais fez do que aclarar uma interpretação que, ao meu ver, é bastante lógica aí do que dispõe o Código de Processo Civil. Tudo bem? Pessoal, vou trazer uma breve questão aqui da nossa banca, tá? Foi cobrado em 2021, nesse mesmo concurso aí que você vai prestar. Vou dar uns minutinhos para você ler o enunciado, você pausa aí o vídeo rapidinho e aí pensa na resposta. Em seguida, no próximo slide, já vou fornecer a resposta. Então, pessoal, vamos prosseguir. Aqui, o gabarito é a letra E, tá? A letra E. Então, nesse caso, a parte autora ela fica dispensada do recolhimento de custas até a decisão do relator. Isso é letra de lei, artigo 101, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, porque ele prevê que naqueles casos em que a parte ela apresente a sua inconformidade, lembrando que contra a decisão que indefere a gratuidade ou revoga a gratuidade cabe agravo de instrumento, o recorrente ele fica dispensado do recolhimento das custas até a decisão do relator sobre a questão. O que é claro, né, pessoal? Se a pessoa ela tem uma insuficiência de recursos, o magistrado não reconhece e manda ela recolher, e ela não tem condições de recolher, e ela recorre, não é possível que esse recurso ele não possa aí ser analisado antes do recolhimento das custas. Não seria a mesma coisa do que dá, na verdade, a palavra final sobre a gratuidade ao próprio magistrado, que a parte ela diz que não tem como recolher, e não como que a gente vai impor a ela o recolhimento para que ela possa fazer uso desse recurso. Então, até a decisão do relator, ao menos aqui no que o CPC, então, foi muito feliz, ele prevê que a parte ela fica dispensada do recolhimento de custos. Aí, claro, se o relator entender que é caso de recolhimento, aí sim a parte vai ter que fazer esse recolhimento, tá bom? Sobre a gratuidade, eram só esses os apontamentos que eu gostaria de trazer. Agora eu queria falar um pouco sobre a questão dos honorários sucumbenciais e a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública do Estado, tá? A Defensoria Pública do Estado, mas se aplica também à Defensoria Pública da União. A partir da promulgação aí das emendas constitucionais 45 de 2004, 74 de 2013, 80 de 2014, a Defensoria Pública ela se tornou um órgão constitucional autônomo, então, sem subordinação direta ao Poder Executivo. Antigamente era muito comum se afirmar que a Defensoria Pública ela é apenas um órgão dentro da estrutura do próprio Poder Executivo e, portanto, naquelas ações em que a Defensoria Pública, por exemplo, ingressa contra o Estado em juízo, não haveria como se fixar um valor em favor da Defensoria Pública, porque haveria uma confusão entre quem está recebendo e quem está pagando. Acontece que essa teoria ela vem sendo rechaçada, já vinha sendo rechaçada, e o Supremo Tribunal Federal colocou então a primeira pá de cal aí em cima dessa tese que era utilizada quando da publicação então do tema repetitivo, tema 1002 da repercussão geral, portanto, de observância obrigatória, no sentido de que sim, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando ela litiga contra o ente do qual ela faz parte. Então, é possível que o Estado do qual a Defensoria faz parte seja condenado a pagar honorários sucumbenciais para essa mesma Defensoria. Lembrando que os honorários sucumbenciais da Defensoria não vão para o defensor, tá, pessoal? Eles vão para a instituição, o Supremo deixa isso muito claro, e é um valor que ele é muito importante aí para o aparelhamento da Defensoria Pública, é um valor que ele se reverte em infraestrutura, em melhorias, e, em última análise, melhoram a própria prestação do serviço da Defensoria, tá? Caso a Defensoria Pública queira recorrer, porque não houve a fixação a menor desses honorários sucumbenciais, estabelece aí o Código de Processo Civil também, que ela fica dispensada do preparo em relação a esse recurso, tá? Aqui, como a gente já mencionou, os honorários eles não vão para a Defensoria Pública, mas eles são sempre importantes de serem cobrados. Então aí quando você estiver na sua atividade fim, estiver lá trabalhando como defensor público, você vai lembrar da importância da cobrança dos honorários para sua instituição. Tá bem, pessoal? Passando agora para o estudo da Curadoria Especial, eu trago aqui outro tema
que afetam a atuação institucional da Defensoria. Como a gente sabe, a Curadoria Especial ela é um munus público, tá? Uma atribuição que o Código de Processo Civil fixou aí como sendo da Defensoria Pública, que visa garantir uma proteção jurídica mínima à esfera de interesses daqueles que por algum motivo não possam aí se defender em juízo, tá? Quais são as hipóteses legais, segundo o Código de Processo Civil, que autorizam a atuação do curador especial? Eles estão aí na tela, sendo o caso do incapaz sem representante ou em conflito de interesses com seu representante, o caso do réu preso revel ou do revel citado fictamente, né, por edital ou por hora certa, sem advogado constituído nos autos, ou ausente ou interditando também sem advogado constituído nos autos. Em todas essas circunstâncias, a gente não sabe com um grau razoável de certeza se o réu ele está ciente aí dessa ação que foi ajuizada contra ele. Então é importante a atuação da Defensoria Pública para se garantir pelo menos essa proteçãozinha mínima a essa pessoa aí que por algum motivo não compareceu em juízo para defender os seus interesses, tá bem? Aqui já trago uma questão de Defensoria Pública para mostrar como essa questão, como essa matéria costuma ser cobrada em provas, e aqui já trago o gabarito, se você quiser ler com mais calma, pode pausar. Gabarito, itens 2 e 5. Portanto, o réu preso revel enquanto não for constituído advogado e também o incapaz sem representante legal ou enquanto durar a incapacidade. Incisos 1, incisos 4 falam do autor, a gente já sabe que não é o caso, se o autor ingressou em juízo, é evidente que ele está ciente do ajuizamento daquele processo. E o item 3, ele fala do réu revel que foi citado por oficial de justiça, então, ele não foi citado por edital, não foi citado por hora certa, ou seja, há uma certeza aí de que ele foi citado, uma presunção, na verdade, pela própria fé pública do oficial de justiça que vai lá e certifica a citação do réu, diferente do que acontece naqueles casos de citação ficta, tá bem? Aqui eu gostaria só de destacar o que dispõe o artigo 245 do Código de Processo Civil para que não haja nenhuma confusão, tá bem? O artigo 245, quando ele trata da citação, ele afirma que o oficial de justiça ele não vai fazer essa citação se ele verificar que o citando é mentalmente incapaz ou impossibilitado de receber, e nesse caso, o juiz deverá nomear um curador ao citando, observada aí a preferência do próprio Código Civil. Como a gente já observa, só por ele fazer a menção a essa preferência estabelecida, em que consta inclusive o representante legal, ele possui provavelmente um representante e não está em conflito de interesses em relação a ele. Se estiver, aí sim a gente entra no inciso anterior, no artigo anterior. Por que, que eu estou falando disso? Porque esse artigo específico, ele não trata da figura do curador especial, desse Instituto de Direito Processual. Ele trata da curatela, um Instituto de Direito Material previsto no Código Civil. Então, por exemplo, o fato de haver então a nomeação de um curador ao citando não significa que será dispensada a constituição de um advogado com capacidade postulatória. Então pode ser que esse curatelado aqui ele venha a ser representado pelo seu curador e aí sim haja a nomeação do advogado, caso ele não possua condições ou haja a constituição do advogado, e somente se não houver alguém que possa exercer essa curatela ou ele esteja em conflito de interesses com o seu representante, aí sim a gente já pode falar em curadoria especial nesse instituto que a Defensoria Pública atua, tá? Aqui trago o entendimento de Lígia Maria Bernardi, em que ela fala justamente isso, que à primeira vista não vai caber a nomeação de imediato do curador especial nesses casos aí previstos no artigo 245, tá bem? Ainda sobre curadoria especial, gosto de destacar esse julgado do STJ no sentido de que os honorários advocatícios eles não são devidos à defensoria no exercício da curadoria especial. Por quê? Porque a gente tem que diferenciar aquelas hipóteses em que há um honorário sucumbencial para a defensoria e os honorários advocatícios que derivam do exercício da curadoria especial. Tá bem, pessoal? A gente não pode confundir. Antigamente era muito comum que a curadoria especial ela fosse exercida por advogados dativos, e ainda o é, especialmente naqueles casos ou comarcas afastadas, em que não há defensoria pública do Estado. Nessas hipóteses, claro, haverá fixação do honorário advocatício pelo exercício desse munus público por parte do advogado, que é o exercício da curadoria especial.
esses honorários advocatícios pelo exercício desse munus público não podem ser fixados, não são devidos quando a Defensoria Pública estiver atuando como curador especial. E por quê? Porque essa função faz parte das atribuições institucionais da própria Defensoria Pública. Eles estão previstos na lei orgânica da Defensoria Pública. Isso não significa, contudo, que se esse curatelado eventualmente se sagrar vencedor nesse processo, não haverá fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública, tá bem? Não confundir os dois institutos na hora da sua prova. Trazendo ainda um pouquinho de jurisprudência também, tema 182, que dispensa o curador de oferecer garantia, que é evidente, né, pessoal? Se o curador especial ele está fazendo a proteção da esfera de direitos daquela pessoa que está ausente ou por algum motivo não compareceu ao processo, não seria razoável se exigir que ele garantisse juízo em nome dessa pessoa para poder exercer essas posições jurídicas em favor dela, tá? Dativo justamente por isso, também assim como é a Defensoria Pública, fica dispensado do recolhimento do preparo recursal. Aqui trago o entendimento, então, do Superior Tribunal de Justiça, e também que o curador especial ele é legitimado a propor uma reconvenção. Quando se fala em proteção à esfera de direitos, segundo a doutrina, e aqui também a gente percebe a adoção dessa corrente na jurisprudência, a gente fala da proteção de esfera de interesses de uma maneira ampla, abordando não apenas a contestação, mas também a reconvenção, os embargos à execução, como nós vimos no próprio tema aí, repetitivo anteriormente mencionado. Então a gente tem que observar esse instituto da curatela, essa proteção do interesse jurídico de uma maneira ampla. Tá certo, pessoal? Então, agora a gente já analisou competência, analisou gratuidade, analisou questões institucionais afetas à atuação do defensor. Vamos passar para a análise das ações de família, ok? Então, pessoal, superada essa parte aí relativa à curadoria especial, vamos então passar às ações de família, tá bem? E aqui eu já trago o artigo 693 do Código de Processo Civil, que ele prevê, então, as normas desse capítulo vão se aplicar às ações de família. Mas eu chamo a atenção para o que dispõe o parágrafo único, que ele afirma, então, que a ação de alimentos vai observar o procedimento previsto na legislação específica, tá? Então, ele faz uma referência, e aqui a gente vai abrir um grande parênteses para tratar sobre a lei de alimentos, tá? Aqui, esse procedimento em específico está tratado em uma lei especial. Outra coisa que eu queria destacar é que esse rol do artigo 693, apesar dele discriminar alguns procedimentos nos quais as normas desse capítulo seriam aplicáveis, enunciado 72 do Fórum Permanente de Processualistas Civis já afirma que esse rol ele não é exaustivo, então outras ações aí de caráter contencioso que envolvam o direito de família, a elas também será aplicado então o procedimento previsto no artigo 693 e seguintes do Código de Processo Civil. Mas vamos agora abrir esses nossos parênteses para estudar a lei dos alimentos, tá? E dessa lei eu já chamo a atenção a lei, lembrando, né, 5.478 de 1968, eu já chamo a atenção para o artigo 2º, que traz uma grande diferença já dessa lei para outros casos, porque aqui, parecido com o que nós temos no juizado especial, ao representante do alimentando, o credor dos alimentos pode então se dirigir diretamente sem a necessidade de um advogado para postular o pagamento desses alimentos. Tudo bem? Essa norma foi alvo de uma ação de uma ADPF. O Supremo Tribunal Federal entendeu, contudo, que ela é compatível com a Constituição Federal de 1988. Tá? Então, esse julgado é bem recente do Supremo, de 2024, e essa matéria pode vir a aparecer na sua prova exatamente dessa forma. Lembrando que não é necessária, então, para o ajuizamento de uma ação de alimentos, a presença do advogado. A mulher, por exemplo, ela pode ir lá representando o seu filho e pedir direto no balcão os alimentos. Tá? Apesar disso, artigo 3º, parágrafo 1º, prevê que o juiz ele vai designar um defensor posteriormente, então, para dar a assistência jurídica necessária para essa mulher. O parágrafo 3º do artigo 3º, inclusive, prevê que, caso o credor ele compareça e não indique o profissional, o juiz vai designar desde logo quem o deva fazer. Então,
o defensor público pode atuar aqui nesses casos. Seria até uma questão muito interessante em que a mulher ela chega e, de repente, sem advogado, pede os alimentos, a defensoria pública é constituída posteriormente. Seria muito interessante, muito legal a gente ver uma questão de prova nesse sentido, né? Não sei se vocês também acham as questões de prova legais ou se é o tempo aí de estudo para concursos que vai deixando a gente meio maluco e a gente vai achando legal algumas coisas que não deveriam ser. Ainda sobre a ação de alimentos, eu queria dar a diferença dos alimentos provisórios para os alimentos provisionais. É uma diferença, sim, que hoje em dia ela não é tão marcante quanto ela era antigamente, mas que ainda pode aparecer na sua prova. Então, a lei dos alimentos, ela trata dos alimentos chamados provisórios, que são aqueles estabelecidos na propositura da ação de alimentos ou em momentos posteriores, mas sempre antes da sentença, e ele exige apenas a prova pré-constituída do parentesco e antecipa os efeitos da sentença. Antigamente havia muita discussão no âmbito da doutrina, não havia uma previsão então ampla das medidas cautelares satisfativas, como se chamavam as medidas antecipatórias, e então essa lei ela tinha esse dispositivo que ele era diferenciado em relação aos alimentos provisionais. Os provisórios, aqui haveria a possibilidade de antecipação dos efeitos da sentença para fixação dos alimentos, tá? Os alimentos provisionais, por sua vez, eles vinham previstos no artigo 852 do CPC de 1973, mas eles ainda estão previstos no artigo 1706 do Código Civil, que prevê que eles vão ser fixados pelo juiz nos termos da lei, tá? Como a gente pode ver, esse artigo ele acaba sendo um pouco mais amplo do que os alimentos provisórios, porque o parágrafo único do artigo 852, que não está aí na tela, prevê que além do que é destinado aos alimentos, ele também vai ser utilizado para sustento, habitação, vestuário e despesas para custear a demanda. Então, se houver uma dificuldade para custear a demanda, tecnicamente poderiam ser postulados os alimentos. Hoje em dia a gente tem outro instituto muito mais eficaz, que é o da gratuidade de justiça, mas de qualquer forma fica aí o artigo 852, parágrafo único do CPC de 1973, tá bom? Esses alimentos provisionais, no que concerne aí a função deles, eles vão garantir a subsistência do alimentando, a possibilidade dele de custear a demanda, exige a presença dos pressupostos, tanto do fumus boni iuris quanto do periculum in mora, os pressupostos aí de cautelaridade. O código anterior ele incluiu esses alimentos provisionais no rol das medidas cautelares, porque também, como a gente já mencionou, ao tempo da elaboração, ainda havia uma certa dificuldade da doutrina em compreender os efeitos da antecipação dela, tá? Aqui, os alimentos provisórios, segundo a doutrina, não podem ser revogados ou modificados a qualquer tempo, como o poderiam os provisionais, tá? Os provisórios eles são devidos então até a decisão final, eles são antecipados e se diferem dos provisionais nesses pequenos aspectos aí, nesses detalhes, tudo bem? Ainda quanto à ação de alimentos, aqui o limite de testemunhas é de 3, diferentemente do que ocorre no procedimento comum. A sentença possui apenas o efeito devolutivo, o que hoje em dia para a gente é até uma obviedade, considerando a antecipação dos efeitos da tutela, e também o artigo 15, que hoje em dia está muito consolidado no âmbito da nossa jurisprudência, no sentido de que as decisões que tratam de alimentos, elas fazem apenas uma coisa julgada formal, elas podem ser revistas, tendo em vista que elas não fazem coisa julgada no seu sentido material. Elas são julgadas sob a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto as coisas estão do jeito que estão, esses elementos valem o que eles valem, tá bem? Quanto aos alimentos, a gente fez esse parágrafo bem grande para destacar os principais pontos em relação a essa lei específica, tá? Abordamos aí desnecessidade de advogado, diferença, inclusive com o entendimento do Supremo, a diferença dos provisórios e dos provisionais, e também aqui alguns detalhes procedimentais, limite de testemunhas e dispositivos correlatos. Vamos agora voltar com tudo para o Código de Processo Civil, analisando esse procedimento especial propriamente dito, e de cara, o artigo 694 ele já nos traz a tônica que define esses procedimentos aí que envolvem direito de família. Todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. A gente sabe
que a autocomposição ela é muito estimulada no Código de Processo Civil ao longo de todo o código. A gente vê aí que o magistrado ele deve empreender esforços e todos os outros sujeitos processuais também precisam se esforçar na obtenção da solução consensual do litígio. Mas aqui, esse princípio da consensualidade, ele atinge o procedimento especial de uma maneira mais intensa, porque há certas técnicas especiais dos procedimentos de família que, como vocês vão ver, eles chegam até a ser meio radicais na questão da autocomposição, bem radicais, tanto que a gente vai ver em seguida a doutrina critica alguns aspectos, tá? Como a gente viu, falando aí da consensualidade, o artigo 695 do parágrafo 1º do CPC, embora não pareça à primeira vista grande coisa, também possui como sua baliza aí, o norte, a busca da solução consensual. Ele prevê que o mandado de citação contém só os dados necessários acompanhado da petição. O objetivo do legislador é justamente de diminuir a litigiosidade, evitar aí que um dos genitores, por exemplo, tenha acesso ali a eventualmente os fatos que foram alegados por outro, uma ação de alimentos, uma ação de guarda, e aí vocês já imaginem a confusão que pode vir a se instaurar. Claro, não há como, pessoal, não há como o legislador, o juiz, não há como nenhuma das partes impedir o sujeito processual que realmente queira conhecer o conteúdo da peça de ir atrás e se informar. Então, ali, a parte final do parágrafo 1º deixa isso muito claro, que o réu, quando ele for citado, ele tem o direito de examinar o conteúdo a qualquer tempo. Mas, por via das dúvidas, o mandado ele vai ser acompanhado sem a citação inicial, que já reduz aí bastante a litigiosidade, pelo menos nesse primeiro momento inicial em que se busca um acordo. E aqui o artigo 695, em seu caput, prevê, então, como eu disse de uma maneira muito mais intensa, o princípio da solução consensual dos conflitos, ao prever que o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação. E esse artigo, pessoal, ele não traz nenhuma hipótese de dispensa da designação da audiência de conciliação e mediação, como ocorre no procedimento comum. E a gente sabe que a lei não possui palavras inúteis. Claro que se o legislador pensa em um procedimento especial e ele prevê a designação de uma audiência que possui um regramento diferente daquela audiência do procedimento comum, a interpretação nossa aqui também tem que ser diferente. Então, o entendimento é de que, de regra, essa audiência é obrigatória, ou seja, mesmo que ambas as partes, tanto o autor quanto o réu, manifestem desinteresse na designação dessa audiência, ela precisa ser designada pelo magistrado. Contudo, pessoal, como eu disse, essa é a regra, mas o direito, a gente sabe, é feito mais de exceções do que de regras, e a jurisprudência ela vem enfrentando algumas dificuldades em relação à aplicação literal desse dispositivo, que são criticadas pela doutrina, especialmente no quê? Naqueles casos que envolvem a violência doméstica e familiar. Então, vocês pensem a mulher que ela já se encontra em uma situação de vulnerabilidade reconhecida tanto na Lei Maria da Penha como pelo próprio diploma processual. Como a gente viu, a mulher vítima de violência doméstica ela tem direito de que a ação ela seja ajuizada no seu domicílio, seja ela autora ou seja ela a ré do processo, justamente em virtude da situação de vulnerabilidade, para facilitar o acesso aos seus direitos. Então, como que poderia o juiz obrigar essa mulher a uma audiência aí de conciliação e mediação cara a cara com o seu agressor? Justamente por isso, pessoal, o entendimento doutrinário, a posição institucional da defensoria, inclusive, é pela relativização dessa regra quando houver violência doméstica e familiar, tá bem? Esse é um entendimento que ele não é jurisprudencial, pacífico ainda, mas é um posicionamento aí que já foi adotado e já foi inclusive veiculado em notícias. A Defensoria Pública do Estado do Paraná obteve até a dispensa na primeira vara de família de Ponta Grossa. Esse julgado ele foi amplamente divulgado no meio da Defensoria Pública e essa questão pode vir a aparecer na sua prova, tá? A gente já teve alguns outros casos de provas recentes da FCC que cobraram aí algumas questões nem tão pacíficas, mas exigindo um posicionamento institucional, aí um posicionamento alinhado aos objetivos da instituição para a qual
o concurseiro aí, o candidato presta o concurso desde a fase objetiva, tá? E aqui também, no mesmo sentido que a gente viu, do estímulo à consensualidade, a presença obrigatória do advogado, tá? Diferentemente do que ocorre nas outras audiências do Sejusc, aqui, segundo dispõe o Código de Processo Civil, as partes deverão estar representadas, acompanhadas dos seus advogados, que é outro elemento que com certeza busca diminuir a litigiosidade, porque o advogado ele atua ali, de certa forma, como intermediário, né? Fala em nome da parte, evita, às vezes, esse contato direto que pode ser um pouco desagradável. A parte também, às vezes, ela se sente mais confortável de estar acompanhada por um advogado. Essa norma também é importante porque o artigo 11 da Resolução 125 do Conselho Nacional do CNJ, ela já estabelecia essa facultatividade da presença tanto de advogados quanto de defensores públicos nas audiências de conciliação e mediação do procedimento comum, tá? E como há uma disposição diferente e expressa no 695, parágrafo 4º, que não deixa dúvidas quanto à obrigatoriedade de participação e acompanhamento por advogado, haverá também essa obrigatoriedade de participação e acompanhamento do defensor público. Existem algumas defensorias que elas possuem normas específicas quanto à facultatividade da presença do defensor nos centros, nos Sejuscs, justamente em virtude aí do que dispõe a Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Mas esse entendimento não pode ser aplicado às ações de família, porque há um dispositivo expresso que obriga o comparecimento, então, do representante processual. Tá bem? Ainda em relação às ações de família, e falando dessas pequenas diferenças em relação ao procedimento comum, além dessa parte relativa à busca consensual do conflito, a necessidade de designação como regra da audiência de conciliação e mediação sem possibilidade de dispensa, a intervenção do Ministério Público, tanto naqueles casos de interesse de incapaz, como também nos casos em que há vítima de violência doméstica e familiar, novamente mostrando a importância que o legislador dá para essa temática, a justificar também a relativização da regra que impõe a audiência de conciliação e mediação obrigatória, ao menos naqueles casos em que figura a parte vítima de violência doméstica e familiar. E o artigo 699 do CPC, ele traz, por sua vez, uma espécie aí de depoimento especial, que acaba sendo mais bem regulamentada pela própria lei do depoimento especial, que é de 2017. Tá? Esse artigo 699, ele vem, em verdade, como uma maneira aí de observar a recomendação 33/2010 do CNJ. É importante mencionar esse artigo 699 para você conhecer, saber que ele está lá no CPC, pouco aplicado, porque a lei do depoimento especial é muito mais detalhada em relação ao procedimento que deve ser adequado, o procedimento deve ser adotado para a colheita do depoimento do incapaz. Tá bem? E aí, o artigo 697, ele é o marco que encerra a diferença entre o procedimento especial de família, os procedimentos aí que tratam desses direitos de família, e o procedimento comum. Não realizado o acordo, passa a incidir as normas do procedimento comum. Então, todas essas técnicas especiais e diferenças que nós observamos, eles vão até a ocorrência ou não do acordo na audiência de conciliação e mediação. E não ocorrido esse acordo, ou seja, realizam um acordo porque não há vítima de violência doméstica, as partes comparecem à audiência, aparecem acompanhadas de advogado, há acordo, o juiz vai homologar. Não houver acordo, segue o rito do procedimento comum. Acabou o que o procedimento especial tinha de especial a partir desse ponto. Tá bem? Pessoal, em relação às ações de família, a gente também conseguiu enfrentar. E agora, para terminar, vamos analisar então cumprimento e execução de alimentos, ainda nessa temática que é muito cobrada nas provas de defensoria pública. Então aqui, o que eu gostaria de destacar para vocês? Que em relação ao cumprimento de sentença e também, eventualmente, no caso de execução de um título executivo extrajudicial que trate da obrigação alimentar, existem dois ritos principais. Um é o rito da prisão, que é aquele muito conhecido, que ele vem previsto aí no artigo 528, seus parágrafos aí, 3º e 4º, que dispõe que caso não seja pago o alimento nesse rito da prisão, o réu ele vai ser preso ao não apresentar uma justificativa plausível
pelo não pagamento, pelo inadimplemento da pensão. A prisão vai ser cumprida em regime fechado, mas o preso ele fica separado dos presos comuns, tá bem? E além do rito da prisão, a gente tem também o rito chamado de rito da coerção patrimonial, popularmente conhecido como o rito da penhora, que é uma opção do credor, tá bem? O credor ele pode executar o alimentando tanto pelo rito da prisão, pedindo a prisão, caso de não pagamento em 3 dias, ou pelo rito da penhora. E aí o parágrafo 8º deixa aí muito claro que ele pode promover o cumprimento nos termos aí que dispõe o capítulo 3, título 2 desse livro, que é o que justamente trata do cumprimento da obrigação de pagar a quantia certa. O que é interessante nessa questão dos ritos? O procedimento especial, como a gente estava analisando, né, o cumprimento ele também, de certa forma, aqui é um cumprimento especial em relação a outras obrigações, a cumprimento de prestações aí relativas a outros direitos materiais. Então, há 2 técnicas possíveis, a da prisão, que não encontra paralelo em nenhum outro cumprimento, e o rito da penhora. E o Superior Tribunal de Justiça ele já teve a oportunidade de afirmar que essas técnicas elas podem sim ser cumuladas dentro do mesmo processo. Então, pode ser que o exequente, então, o alimentando, ele cumule as 2 técnicas processuais dentro do mesmo processo. O único critério que é exigido pela STJ para realizar essa acumulação é que não haja prejuízo ao devedor ou tumulto processual, sendo que esse é o mais importante aí. Às vezes, você imagina aí 2 coisas correndo em paralelo, o mandado de prisão, o pedido de penhora via cisbajude, e de repente isso acaba causando um certo tumulto com várias petições e defesas em sentidos aí contrários dentro do processo. Se isso não se mostrar viável do ponto de vista técnico, pode ser que o juiz, então, ele entenda por não autorizar a acumulação das técnicas, tá? A avaliação é discricionária do magistrado, que, claro, deve fundamentar o porquê que ele não admite, no caso concreto, a acumulação das técnicas. Apesar de ser uma grande evolução, tá, pessoal? A possibilidade de acumular as técnicas. Pessoal, agora eu queria só passar, já analisamos aí pelo menos os artigos principais que tratam do cumprimento e execução dos alimentos. Eu queria agora trazer alguns julgados quanto a essa questão aí do cumprimento, tá? Aqui o primeiro que eu já trago é quanto à possibilidade de penhora do FGTS para pagamento da prestação de alimentos. Então aqui não há um grande segredo, o STJ autoriza, e é evidente, pessoal, que como a própria verba que é pedida, que é a obrigação alimentar, é uma obrigação alimentar, possui natureza alimentar, é evidente que a natureza do crédito, ainda que o crédito seja alimentar, isso não pode ser oponível ao credor, aí, o exequente que busca receber esse crédito de mesma natureza. Quanto à inclusão das parcelas vencidas, entende o Superior Tribunal de Justiça, esse já é um entendimento relativamente antigo de 2008, que as parcelas vencidas, parcelas vincendas, elas podem vir a ser incluídas aí na execução. Aqui constou vencidas, pessoal. Peço que vocês desconsiderem, tá? O correto aqui é parcelas vincendas. E elas vão ser incluídas naturalmente. E se porventura, por exemplo, o réu ele foi preso porque ele não pagou determinadas prestações, vamos supor, ele não pagou janeiro, fevereiro e março e foi preso em abril e não pagou maio, junho e julho, ele pode vir a ser preso de novo no curso desse mesmo processo pelo novo inadimplemento dessas parcelas vincendas aí que vieram a se vencer no curso da própria demanda, tá? Aqui a gente tem um julgado, pessoal, que é muito interessante, porque ele representa uma exceção à necessidade de intimação pessoal do devedor para pagamento da prestação alimentar, que é a regra, porque nesse caso entendeu o STJ que, havendo uma ciência inequívoca do devedor sobre o débito alimentar, há a possibilidade, então, de dispensa dessa intimação pessoal. No caso concreto, entendeu o STJ que o paciente ele tinha ciência inequívoca dessa execução, porque o cumprimento, havia 2 cumprimentos, na verdade, que corriam em apenso. E ele já tinha se manifestado e, inclusive, constituído advogado no outro cumprimento. Posteriormente, teve, então, essa unificação dos processos. Então, ele deveria ter ciência daquele processo. Ele estava ali guardando na manga o que se chama de nulidade de algibeira, aquela nulidade que a gente deixa para alegar no momento oportuno para tentar buscar aí uma dilação processual, tá?
aqui, novamente, em relação à inclusão das parcelas vincendas, né, ou vencidas no curso da demanda, elas são possíveis aí de serem incluídas também no procedimento da coerção patrimonial. Então, aqui não há nenhuma novidade, pode ser incluídas tanto no rito da prisão quanto no rito aí da coerção patrimonial, o rito da penhora. Trouxe uma pequena questão, vou pedir que você pause para ler. Questão aí de Defensoria Pública, Banca FCC de 2022. Você pausa e a gente apresenta a resposta na sequência. Posso dar seguimento? Então, aqui o gabarito quanto à obrigação alimentar, a letra D, pode ser ajuizada em face de decisão definitiva condenatória ao pagamento de prestação de alimentos e decisão interlocutória que fixe alimentos. Então, aqui, pessoal, é evidente que tanto na sentença quanto na decisão interlocutória é possível o ajuizamento do cumprimento de sentença, tá? Não seria nem lógico que algo tão urgente e necessário quanto aos alimentos fosse aí autorizado, por exemplo, a antecipação de tutela. O credor ele recebe essa antecipação, ele não consegue cumprir essa decisão interlocutória, ela não é executável, né? Não pode ser cumprida. Isso seria um contrassenso total. Então, tanto a decisão definitiva aí, alimentícia quanto a decisão interlocutória podem ser submetidas ao cumprimento, tá? Aqui outra questão da Santa Catarina, da Defensoria Pública, né, de Santa Catarina. Essa última questão, então, que o objetivo é só mostrar um outro dispositivo importante do Código de Processo Civil, como acontece essa cobrança aí literal nas provas de defensoria para membro, tá, pessoal? Envolvendo as ações, cumprimentos e tudo que envolve o direito de família no aspecto processual. Então, aqui usando o enunciado é bem grande, se você quiser dar um pause aí e uma lida, mas já adianto, então, que a resposta é D. A parte exequente ela pode optar pelo cumprimento da sentença abrindo mão aí do pedido de prisão, não é obrigatório, tá, pessoal? O rito pode ser escolhido, tanto o rito da prisão quanto o rito da penhora, mas há essa possibilidade, então, de desconto em folha até 50%. Isso vem previsto no parágrafo 3º do artigo 529 do Código de Processo Civil e é uma técnica também muito eficaz para a obtenção do crédito alimentar. Gente, sei que passamos por muito conteúdo, tá? Bastante conteúdo, mas eu acredito que conseguimos abordar uma grande parte aí do que costuma ser exigido dos candidatos nas provas de defensoria. Espero do fundo do coração que essa aula tenha sido útil, que esses julgados, esses artigos que foram trazidos aqui, foram pensados para serem trazidos aqui, eles realmente possam lhe ajudar na hora da sua prova. Desejo tudo de bom, desejo que você faça uma prova com calma, com tranquilidade e que em breve aí assuma o cargo dos seus sonhos. Pessoal, um grande abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.